Boas-vindas a todos que não são membros da igreja também, estão aqui presentes, sejam muito bem-vindos. A você que está assistindo aí de casa, né, receba o nosso abraço, como se eu estivesse aí te dando esse abraço bem apertado. Embora as dificuldades estejam aí diante de nós, de contato, de um monte de coisa, né? Nós podemos assim superá-las com amor, com fé e com esperança também. Então nós estamos felizes de estarmos aqui. Eu quero pedir aos irmãos, a todos vocês que orem. Existem pessoas próximas a nós, a membros da igreja, familiares, pessoas amigas também, que estão passando por um momento de enfermidade. Então a gente pede que os irmãos orem, né, por essas pessoas cujos pedidos chegam até vocês, nos grupos aí. O Edgley, marido da Fátima, está internado. Ele teve um infarto, mas está bem, está sendo cuidado. Aguarda um exame para ele poder tomar as providências lá, relativas aos medicamentos, ao tratamento necessário. Então, orem pelo Edgley e orem pelos demais irmãos que pedem aí oração nesse período. Nós agradecemos a Deus que nos tem conservado até aqui. E eu quero refletir com vocês hoje sobre o segundo herói, né? Nós começamos com o Homem-Aranha domingo passado. Para quem não sabe, pode estar a gente estranhando, porque foi herói, né? Homem-Aranha, eu falei, está lá, se você quiser. Foi o terceiro, né? Desculpa, foi o terceiro. O primeiro foi o Lanterna Verde. O segundo foi o Homem-Aranha. O terceiro é hoje. Valeu, é isso mesmo. Né? Eu fiz isso para testar vocês. Nós começamos a fazer algumas reflexões sobre alguns heróis desses de quadrinhos e que viraram filmes, apenas como assim, pretextos para a gente comparar a realidade deles, né, da ficção, daqueles quadrinhos, com algumas coisas que nos dizem respeito. Eu falei isso aqui na primeira vez e vou repetir. Ali, nas histórias de quadrinhos, tem muita questão científica tratada ali, tem muita questão filosófica, tem muita questão existencial. Isso tudo é abordado ali e outras coisas mais, né? E o herói de hoje, né, o quarto, né? Não, aliás, o terceiro, é o Thor. O Thor, né, é um herói da Marvel que nasceu na mesma época do Homem-Aranha. Ele foi criado na mesma época. O Thor, como personagem de quadrinho, foi criado na mesma época do Homem-Aranha, 1962. Então, o Thor tem a idade do José Carlos, um pouco mais velho que o José Carlos, né? O José Carlos poderia, inclusive, ser o ator que representou o Thor no cinema, né? Eu acho que o Thales seria melhor, né? Então, esses personagens são antigos, né? Eles surgiram numa época que tinha tudo a ver com o contexto social, o contexto mundial, a política da época, as disputas geopolíticas da época, e o Thor é um deles. Então ele surge como um personagem de um outro mundo chamado Asgard, né? O nome dele é Thor Odinson, ou Thor, filho de Odin. Odin era o deus maior lá, o deus pai do Thor, e Thor é um deus, né? Ele surge com poderes sobre trovões, raios, né? E ele vem para a Terra como castigo. E aqui na Terra, ele foi castigado por seu pai, ele vem para aqui, para a Terra também, chamada de Midgard, lá na história. E ele vem para cá, e aí ele vai desenvolvendo, melhorando o seu caráter, suas virtudes, né? Porque ele vem para cá como humano, fica aqui todo limitado às condições humanas, até que quando ele supera, ele se torna digno, ele recupera seus poderes, através daquele martelo que ele tem, o martelo de Thor, e esse martelo lhe dá poderes que ele luta contra os vilões, o mal, e ele combate
o crime, combate as maldades, ele protege a humanidade. Esse é o Thor. Ele tem um irmão chamado Loki. O irmão de Thor, Loki, é um trapaceiro. Ele é um ilusionista trapaceiro. E ele tenta o tempo todo tomar o lugar do Thor. Eu assisti até um videozinho que o Juan Wagner mandou para mim. E esse vídeo ele mostra, o pastor lá que faz a análise, ele faz um paralelo de Thor e Loki com Jacó e Esaú, Esaú e Jacó. Então é interessante aquele paralelo, eu gostei muito daquele vídeo. Mas o Thor, que no cinema foi assim vivido por um ator feio à beça, né? Eu sei que as meninas não acham bonito, aquele ator horrível, horroroso, né? O ator que faz Thor, né? Ele ficou muito popular. Foi a primeira revista em quadrinhos só para um personagem, né? Thor foi quem ganhou, quem teve a sua própria revista em quadrinhos só dele no início aqui no Brasil. Esse personagem ficou muito popular na época e ele ficou muito popular recentemente com os filmes da Marvel, né? Os Vingadores, que muita gente viu aí. Só tem um problema, né? Eu contei aqui a história de Thor, contei a questão da disputa com seu irmão, contei sobre a vinda dele para Midgard, ou planeta Terra, como alguém que se torna herói aqui. E contei que ele era filho de um rei lá do mundo de Asgard. E tem um monte de detalhe que não dá tempo de contar, mas tem um detalhe a respeito do Thor que muita gente ignora. E eu falei aqui, Thor era um deus. Na verdade, esse Thor, ele é um deus da mitologia nórdica. Aqueles países lá do norte da Europa, tipo Suécia, Finlândia, Noruega, Islândia, naquela região lá na Europa gelada, da área dos vikings, né? Thor, ele era e é um deus daquela mitologia. E é um detalhe interessante que nada demais já assistir o filme, ler o quadrinho, nada demais ir no cinema e ver Vingadores. Mas a gente, às vezes, esquece de algumas coisas relacionadas ao que está por trás ou ao que acompanha certas histórias que a gente precisa conhecer. A gente, muitas vezes, é tolerante com algumas coisas. Eu mesmo sou. Eu não ligo para assistir os filmes dos Vingadores. Eu gosto de história em quadrinhos. Gostava, quando eu era menino, de ler as revistas. Eu gostei e desenvolvi o gosto pela leitura, lendo histórias de livros e história em quadrinhos. Só tem o seguinte, Thor era um deus. Era um deus nórdico, um deus da mitologia nórdica, muito popular, talvez o mais popular dessas divindades da mitologia nórdica. Tanto é que nas línguas ou nos países anglo-saxões tem o dia do Thor. O dia do Thor, quinta-feira. Quarta-feira é o dia de Odin, mas quinta-feira é o dia do Thor. Tanto é assim que em inglês, como é que é quinta-feira em inglês? Thursday, não é isso? Thursday é o dia do Thor. E é isso mesmo. Tem o dia, tanto é que no latim, lá em Roma, né, para os romanos, quinta-feira é o dia do Júpiter. Então, toda essa mitologia está entranhada, né? Todo esse paganismo está entranhado no nosso dia a dia. Tem gente que, por causa disso, por exemplo, não celebra o Natal, porque a árvore de Natal, a sua origem lá atrás, é uma origem pagã. O dia 25 de dezembro, também, ele surgiu dentro do paganismo e foi absorvido dentro da cultura e do calendário cristão. E por causa disso, muita gente deixa de celebrar o Natal. Existem igrejas que ensinam para que o Natal não seja celebrado por causa disso. Bom, eu não penso assim. Eu penso que o Natal que a gente celebra não é o Natal pagão.
É o Natal do Senhor Jesus Cristo. Sabendo que Jesus dificilmente nasceu em dezembro, como disse aqui várias vezes, mas a gente aproveita a data, sim, para dizer todo ano, aliás, dizer todo domingo, que Jesus esteve e está entre nós. Isso é que é mais importante. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui sobre o Thor, é que eu queria ver, por exemplo, se ao invés de usarem o Thor como o deus do trovão, dos relâmpagos, dos raios, porque o Thor, deus lá dos nórdicos, ele era um deus que controlava os raios, o trovão, a chuva, a colheita, a fertilidade. Se ao invés da gente usar Thor, a Marvel usasse Baal, como que seria a reação dos crentes? Porque Baal tinha o mesmo sentido de Thor. Se vocês olharem quem era Baal lá da Bíblia, vocês vão ver que Baal era o deus da chuva, do trovão, da fertilidade. Mesma coisa. Vamos mudar então. Se a Marvel, ao invés de usar Thor, usasse Xangô. Xangô é da mitologia africana. Quem entende aí das religiões de matrizes africanas, já ouviu falar de Xangô. Também é um deus que controla raios, trovões, chuvas. Você que gosta de ir, e eu também gosto, também já fui várias vezes, naquela cafeteria muito famosa, chamada, como é que é, uma americana que tem uma foto de tem muito no Canadá, nos Estados Unidos, tem muito, no Brasil está tendo também. Como é que é aquela cafeteria, o nome dela, que tem a foto de uma mulher com uma sereia com duas caudas, verde? É muito popular. Starbucks. Sabia que alguém sabia que era Starbucks? Não é Starbucks, né? Se ao invés, aquela figura que está ali, símbolo da Starbucks, também é engraçado que em algumas ruas de alguns países tem uma loja da Starbucks de um lado da rua e do outro lado tem outra. É interessante isso. É muito Starbucks, né? Ali, aquela figura que está ali, como logo da Starbucks, é uma espécie de Iemanjá, só que de outro país. Se colocassem Iemanjá ali, ia ter um monte de crente que ia dizer que jamais ia tomar café na Starbucks. Se botasse Xangô como o herói da Marvel, do trovão e da chuva, ia ter um monte de crente que ia dizer, não pode assistir Vingadores, porque Vingadores se reporta ao paganismo. É ou não é? Não pode. Porque, poxa, Xangô? Vamos botar Ogum como herói da Marvel? Mas se é nórdico, se é louro, se é bonitão, não que o africano também não seja, porque os desenhos de Xangô que eu pesquisei antes de vir pregar aqui, é só de gente bonita também. Os caras são bonitos. Mas a gente muitas vezes é tolerante. E essa é a questão. A gente é tolerante com algumas coisas e intolerante com outras. E a nossa reflexão de hoje é sobre ídolos. Sobre ídolos. E o objetivo meu aqui não é que você não vá mais na Starbucks, nem pare de ver os filmes dos Avengers. O objetivo aqui é maior. Hoje de manhã eu falei algo que talvez os irmãos tenham sido, certamente foram provocados, e foi para provocar. E eu vou repetir agora. Eu não estou aqui, meus irmãos, para falar de coisa rasteira, rasa. Hoje é para a gente mergulhar, ir fundo. Não é para falar sobre, não vai
assistir desenho da galinha pintadinha, porque a galinha pintadinha fala do demônio, é o demônio que está ali. Não vai ter árvore de Natal, porque aquilo ali é um culto ao paganismo, a deuses pagãos. A árvore era adorada. Não vai ver a Avenger, porque o Thor é um deus lá nórdico. Você só precisa saber que é, para não ficar idolatrando certas coisas. Mas não é isso. A questão aqui não é picuinha, não é filigrana, não é palha. A questão aqui é a coisa mais profunda. E para isso, eu chamo você que acompanhe comigo Êxodo capítulo 32. Êxodo 32. Eu ia ler só o versículo 8, 7, mas eu vou ler de 1 a 8. De 1 a 7, tá bom. Êxodo 32 diz assim, segundo livro da Bíblia. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses e nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isto, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Que o Senhor Deus nos dê discernimento na palavra para entendermos e aplicarmos para a nossa vida. Meus queridos irmãos, esse texto ele fala de um momento trágico da história de Israel. O povo de Israel tinha saído do Egito, tinha acabado de ser liberto da escravidão, do cativeiro. Eles estavam ali, à beira do Monte Sinai, ali no pé do Monte Sinai, e Moisés subiu para receber a lei de Deus, só que Moisés demorou. E a lei de Deus não era trazida. E Moisés não aparecia. Moisés morreu lá em cima. Demorava demais. Esse negócio de Moisés subir e ficar no monte demorou. E o povo não tinha paciência. E a gente não tem paciência, é ou não é? Já está todo mundo legal de pandemia, não está? Não está demorando? Já demorou? Demorou, isso está demorando. Vamos dar um jeito então disso aí, para acabar com essa pandemia. Vamos fazer um bezerro de ouro e pedir que ele resolva o nosso problema. Mas foi isso que o povo fez. Chegou para Arão, irmão de Moisés, que é parceiro do Moisés na libertação do povo, falou: Arão, já deu, Arão, já não dá mais, Moisés morreu, resolve aí. Aí Arão, fiel, parceiro de Moisés, estava ali com Deus, fez o quê? Tragam ouro, que eu vou fazer um bezerro aqui para a gente festejar, cultuar. E ele faz um bezerro de ouro. Bezerro ali de ouro não era por acaso. Tinha um deus no Egito que era o deus touro, o deus Apis. E esse Deus adorado lá, eles fizeram a semelhança daquele Deus do Egito que eles estavam acostumados a ver no Egito. E Arão, depois de fazer o bezerro de ouro, fala: amanhã a gente vai fazer festa, celebrar ao Senhor. Reduziu o Senhor àquele bezerro de ouro. Prepare-se que amanhã é a celebração do culto ao Senhor. E assim foi. O desenrolar dessa história é trágico para o povo.
a tendência das pessoas é desejar ídolos. A tendência das pessoas é buscar ídolos. Você vê que as pessoas às vezes pegam um líder, um pastor, um apóstolo, um padre, um guru, seja lá quem for, pegam aquele sujeito e projetam nele a sua adoração. Projetam nele o seu objetivo. Então, o sujeito pode fazer o que for. Ele é o meu ídolo. Eu não vou olhar os defeitos dele. Ele é o meu ídolo. Tem gente que idolatra um líder religioso, tem gente que idolatra um ator, um artista, seja lá o que for, as pessoas carecem de ídolos. Tem gente que fica a noite inteira numa fila para comprar ingresso para Sandy Júnior, porque são os seus ídolos. Ídolo, Sandy Júnior, Deus me livre. Mas ídolos, e tem muitos ídolos por aí, porque as pessoas precisam de um ídolo. Quando se trata de fé, muita gente quer ídolo, quer acompanhar, seguir um ídolo. Tanto é que eu não gosto muito dessas redes sociais, tantos seguidores, né? Eu vou te seguir, eu sigo ele, ela me segue. Isso aí é a terminologia da rede social, a nomenclatura que dão lá. Mas a gente precisa lembrar que enquanto discípulo de Jesus, seguidor de Cristo, nós não podemos ter ídolo. Nós não podemos idolatrar ninguém. E acontece um fenômeno pior. As pessoas precisam de um ídolo e vão atrás do ídolo. Mas tem gente que quer fazer de Deus, ou reduzir Deus, como aqui no texto, a um ídolo. Mas como que isso acontece? Um exemplo clássico para mim é jogo de futebol. Quando alguém vai jogar futebol, um time de futebol, o jogador se reúne ali, e eles oram, evangélicos também, não é só católico também, eles oram, e o sujeito ora, para que o time dele, pede a Deus, para que o time dele seja vitorioso naquele jogo. É reduzir Deus a um ídolo. Porque o Deus Todo-Poderoso, Senhor de todo o universo, ou de quantos universos existirem, esse Deus que ama cada criatura sua, de repente, ele se torna vascaíno. E aí ele vai fazer o Vasco ganhar do outro time. Porque aquele jogador de futebol daquele time do Vasco tem uma oração mais forte que convenceu a Deus de que o time do Vasco, mesmo ainda que não mereça, deve ganhar. É reduzir Deus a um ídolo. Estou dando um exemplo bobo aqui, mas eu vou dar um mais interessante. Quando alguém passa o ano, não se dedica adequadamente, não se dedica na sua vida lá dos 3 anos do ensino médio, e chega na véspera da prova, para o Enem, e pede a Deus que o faça passar naquela prova sem ele estar preparado. Faça alcançar uma vaga, provavelmente na frente de quem estudou mais que ele, se dedicou mais que ele, porque ele é servo de Deus, e Deus protege os seus, independente deles serem preguiçosos ou não. É tratar Deus como um ídolo. Quando alguém vai fazer um concurso por uma função pública qualquer, e ora a Deus para que a vaga seja dele,
mas ele não senta na cadeira para estudar, ele quer o gabarito da prova na hora, quase que psicografado. Essa pessoa quer tratar Deus como um ídolo, como se Deus fosse injusto e tirasse a vaga dele que estudou mais para dar para esse que não quis nada com estudo. Isso é tratar Deus como um ídolo. Por que eu falo isso? Porque Deus é justo, porque Deus é santo, e eu chegar para Ele e pedir que Ele seja torcedor do meu time, para que o meu time ganhe o título, é tratá-lo como um ídolo, como se Deus estivesse preocupado com partida de futebol. O jogador chega no final do jogo e fala, nós ganhamos porque o Senhor, Deus abençoou a gente. Deus abençoou você, e o outro time então ele amaldiçoou. É isso mesmo? É assim que rola as coisas? Ele escolheu agora ser flamenguista, não ser mais vascaíno. É tratar Deus como um ídolo. Porque o ídolo, ele é manipulável. Você sabe por que muita gente, pela fé, escolhe adorar ídolos? Porque eu posso moldar o ídolo. Olha o que Arão fez com o bezerro. Ele pegou o ouro e moldou do jeito que ele queria. O ídolo fica a cara do seu criador, do seu artesão. E a gente quer moldar Deus para o nosso jeito, como se Ele estivesse aí para satisfazer os meus desejos, as minhas vontades, como se a minha vontade fosse relevante. Então eu posso moldar, eu posso criar um Deus que não incomoda, um ídolo que não exige nada de mim, um ídolo que não deseja que eu seja parecido com ele, com a sua ética, com os seus valores, com a sua honestidade, com a sua santidade. Não, eu vou moldar um ídolo que ele se adapte a mim, que eu possa falar livremente discurso de preconceito, de discriminação, que eu possa falar livremente e vomitar meu ódio, porque esse Deus que eu escolhi como meu ídolo, Ele perdoa tudo, ou Ele abona, assina embaixo tudo que eu faço. Ele não vai, na minha consciência, dizer, você é um ladrão, muda de vida. Ele não vai fazer isso. Você é um corrupto, seja íntegro. Ele não vai fazer isso. Você é um mentiroso, purifica a tua boca. Ele não vai fazer isso. Você é um violento com a sua família, com a sua mulher, com seus filhos. Não vai, porque esse Deus que eu escolhi como ídolo não vai exigir isso de mim. Não vai. Você é um adúltero. Você tira uma de santo aí, mas fica de madrugada lá mergulhado na pornografia, cara. Você precisa se santificar. Não, eu não preciso de um Deus assim. Eu quero um ídolo da minha forma, a minha imagem e semelhança. Um ídolo carnal que nem eu. O ídolo, ele necessita do seu adorador. Algumas divindades da mitologia grega precisavam do amor dos seus seguidores, dos seus adoradores, para eles existirem. Outras precisavam do medo. Isso é ídolo. Que Deus não precisa da gente para nada. Gente, Jesus fala lá em João, sem mim vocês não fazem nada. Não é o contrário. Tem gente que acha que Deus precisa dele. Deus não precisa de você, nem de mim. Eu é que preciso humildemente chegar diante do Deus Todo-Poderoso e pedir para Ele me adotar como filho. Porque eu sei que Ele me ama, mas não precisa de mim. Não precisa. O ídolo é manipulável. Você pode convencer o ídolo a fazer o que você quer. Tem gente que diz que a fé é a alavanca que move a mão de Deus. Ou seja, Deus vai fazer aquilo que você quer, só você ter fé. Se você tiver fé, Ele faz.
Tudo que você quiser, você tem direito. Move a mão de Deus. É só declara, porque você tem direito. Tolinho. Não tem não. Não tem direito. As coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito dEle. Então a gente precisa entender quem é Deus. Porque as pessoas parecem que não entenderam. As pessoas declaram coisas de Deus e para Deus fazer que não tem nada a ver com a natureza dEle. Tem gente que declara maldição para os outros, porque Deus é meu amigo. Então funciona aquela tese: o amigo do meu amigo é meu amigo, mas o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Então o meu inimigo, já que eu sou amigo de Deus, o meu inimigo tem que nadar no caldeirão do capeta. Só tem que quando Deus olha para você, e Ele olha para mim, e Ele olha para o sujeito que está lá no botequim agora, enchendo a cara, e Ele olha para o sujeito que está com a seringa enfiada agora na veia, injetando entorpecente, e Ele olha para o sujeito que está lá no presídio agora, fazendo uma rebelião, Ele olha com o mesmo amor. Você não olha com o mesmo amor. Eu não olho com o mesmo amor, com o mesmo olhar de amor. Deveria, porque Ele olha para todos. É certo que a gente colhe o que planta. É certo que as consequências das minhas decisões vão entrar, vão explodir em algum lugar da minha vida. Mas é certo também que Deus olha para cada um com o mesmo amor. E quando Ele vê alguém caído agora, que acabou de fumar um cachimbo de crack, e está atravessando uma rua na frente dos carros, todo doidão, uma vida toda destruída, Ele olha para aquela vida, Ele vê como preciosa, porque o sangue de Jesus foi derramado também por Ele, tanto quanto por você, que está aqui agora, agradecendo e exaltando e louvando a Ele, e ouvindo essa palavra, porque Ele olha para cada um, e Ele mesmo, na palavra dEle diz, sem fazer discriminação de ninguém. Nós discriminamos, nós achamos o Thor aceitável, não acharíamos o outro lá, o Deus de outra cultura aceitável. Mas Deus não discrimina, Ele olha todos da mesma maneira. Todos do mesmo jeito. O ídolo precisa ser visto. Você pode ver que as pessoas precisam de coisa palpável, concreta. Aquele povo que estava lá no pé do Monte Sinai esperando Moisés, que nunca chegava, eles estavam acostumados a ver as estátuas dos deuses, os deuses egípcios e de outros povos, eles estavam acostumados. Alguns tinham as suas próprias estátuas, as suas próprias imagens ali, porque o povo precisa ver, precisa tocar. E aí, os crentes gostam de falar muito, eles adoram imagens. Mas tem crente que adora também. Tem gente que sacraliza as coisas também. Tem gente que chega a dizer que aquela mesa ali que a gente celebra a ceia, ela é consagrada. Tem gente que chega a dizer que esse gasofilácio aqui, bonitinho, vernizado, maneiro, com aquela entrada ali para você botar dinheiro. Tem gente que chega a dizer que aquilo ali é consagrado. Aquilo é especial. Outro dia eu peguei e eu fui levar, é pesado aquilo ali, eu fui levar madeira, parece que é maciça. Fui levar e dei uma quina aqui. Teve alguém que se arrepiou, não pode arranhar o gasofilácio. Não pode, porque ele é consagrado.
Meu irmão, consagrado é você. Tem que ser você. Porque isso aqui, daqui a pouco vai ficar obsoleto, estragado, a gente vai jogar fora, vai queimar em algum lugar, ou vai jogar para outra coisa. Aquela mesa, um dia vai deixar de ser mesa, vai virar sucata. Mas você, que não é adorador de ídolo, vai ser alguém que vai existir por toda a eternidade, ao lado do Pai. Você é alguém que tem uma alma eterna, lavada e remida pelo sangue de Cristo. Então o consagrado é você. E você tem que parar de pensar que Deus é um ídolo, que está aqui, existe, para satisfazer os seus desejos, os seus pedidos. Vou começar repetindo algo que eu falo há muito tempo aqui. Se você pensa que Deus existe, já começou errado. Se você está achando que Deus existe, e esse é o primeiro erro que se comete. E eu vou dizer, olhando ali para o pessoal de casa, ó, Deus não existe. Começa daí. Deus não existe. Deus é. Ele é eterno. Ele não existe porque o que existe pressupõe que teve origem em alguma coisa. Deus não. Deus é todo poderoso, soberano, Ele é. Isso é uma verdade básica que a gente precisa entender. Então a primeira coisa que você tem que parar de conversar com seus colegas lá da faculdade ateus é falar: Deus existe, Deus não existe. Acaba com essa picuinha, não tem essa de Deus existe, Ele é. Ele é soberano, poderoso, eterno, autossuficiente, autoexistente. Não está preso à matéria, ao tempo, ao espaço. Por isso, quando o povo diz, Deus está demorando a mandar Moisés, ou quando você fica em casa, Deus está demorando a fazer o que eu esperava, saiba, Ele é. E o tempo dele não é o teu, porque Ele não tem tempo. Um dia é como 1000 anos é como um dia. Então, se você esperar algo para amanhã que não aconteceu amanhã, sinto muito, você esperou errado. Porque Deus é, Ele não está preso ao teu tempo, nem às tuas expectativas. Porque se Deus existisse, e para muita gente existe, Ele se tornaria um ídolo. Porque ídolo tem origem, é feito, e Deus não é feito. Deus é soberano, Ele é simplesmente é. E porque Ele é, Ele não se curva a mim, eu me curvo a Ele. Porque Ele é, Ele não adora a mim, é eu quem o adoro. Porque Ele é, Ele não está aí para fazer a minha vontade. Eu estou aqui para de bom grado entender que a vontade dEle é soberana, é perfeita, santa e agradável. Porque Ele é, e eu tenho que ser muito grato, eu tenho que ser feliz da vida, porque Ele é. Os meus planos, na maioria das vezes erram, falham, mas os planos dele não falham. Porque Ele é, eu posso ser infiel, posso ser falho, posso tropeçar e cair, mas Ele é fiel o tempo todo. Porque Ele é, Ele não desistiu de mim, e não desistiu de você. Porque Ele sabe, e Ele sabe muito bem o que é melhor para cada um de nós. Ainda que a gente não entenda, Ele sabe o que é melhor. Ele é. Então não tenta transformar Deus em alguém que você manipula. Não tenta transformar, reduzir Deus a coisa que você vê. Não tenta fazer de Deus alguém que está aí para adotar um lado. Que Deus está aí para adotar um lado, Ele vai escolher o meu lado. Tem igreja que se divide porque cada um acha que Deus está do seu lado. Deus está do meu lado.
Então, o outro lado está errado. Mas só que o outro lado está dizendo, Deus está do nosso lado aqui, esse lado aí está errado. Nações fizeram isso e mataram gente à beça. Vai ler sobre as cruzadas. Vai ler sobre as guerras religiosas. Vai ler sobre as perseguições religiosas. Porque Deus tem um lado. Ah, Deus está do meu lado. Então eu posso praticar violência contra o outro, que não crê como eu creio. Posso tacar pedra. Meus irmãos, outro dia eu estava lendo uma notícia, que eu desculpa rir, mas eu estava lendo, abri o jornal lá na internet, né? Tem um pastor que entrou numa igreja católica para furtar o dinheiro da igreja católica. O cara entrou na igreja, na sala lá, abriu a gaveta lá, tinha, acho que o dinheiro das ofertas. Não, Deus é crente, é evangélico. Então, foi na igreja católica, pegou a grana e vazou com o dinheiro. Só tinha um problema com esse pastor. Tinha a câmera e pegou ele. Deus está do meu lado, então aquele dinheiro não pode ser usado lá, tem que ser usado aqui. Ou usado aqui no meu bolso. O que eu quero dizer, meus irmãos, e concluindo, não transforme Deus em ídolo. O Thor lá da história em quadrinho, é o Thor da história em quadrinho, que ele fique lá no imaginário, na ficção, as pessoas que gostam de quadrinhos, ou de filmes com heróis, mas ele não pode ser um Deus, e ninguém ou nenhum outro pode ser o Deus da sua vida. O seu Deus, o Deus que deve ser o seu e o meu, não pode ser reduzido ao meu gosto, não pode ser manipulado por meus desejos, não pode ser conduzido como uma imagem nas minhas costas. O Deus que eu creio não pode estar aqui para fazer os meus caprichos. O Deus que eu creio é Deus Todo-Poderoso, para quem nós devemos obediência aos seus princípios, aos seus valores, a quem nós devemos imitar na sua ética, no seu amor. E se você falar, como que eu posso pensar num Deus distante, imaterial, um Deus criador do cosmos? Ele sabe o que ele fez para que a gente pudesse entender? Enviou Jesus. Veio como filho. Aí Jesus nos evangelhos, e aí eu provoco você para ler a Bíblia, ler a palavra. Abra lá os evangelhos. Começa no Novo Testamento. Ah, eu nunca li a Bíblia. Não começa em Gênesis, começa em Mateus. Leia o Novo Testamento primeiro, porque aí você entende o Velho. Aí você olha lá, como é que Deus é? Como que Ele age? Lá no Novo Testamento, quando você começar a ler sobre Jesus, você vai ver o seguinte, que Jesus revela como Deus é. Mas Ele revela outra coisa também. Ele revela como você deve ser. Como eu devo ser. Então Jesus diz como Deus é e como nós devemos ser. E aí quando você estiver numa dividida, né, quando o sujeito vier com a sola, mostrando as travas da chuteira na tua canela, você vai pensar assim, como é que Jesus agiria? Como Ele faria aqui? Porque Ele revela como nós devemos ser. E aí você toma a sua decisão. Não sou eu que tenho que dizer como você faz ou deve fazer. É o Jesus que deve dizer. É o Senhor Jesus que deve apontar o que você deve fazer. Quando você estiver sofrendo, veja como Jesus é. Saiba como você deve fazer para passar pelo sofrimento. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém? Deus abençoe sua vida. Que você possa entender realmente que Deus não é ídolo. Que você possa ter um conhecimento de que Deus, que é o seu Pai,
pode estar sendo diferente, pode ser muito diferente do que você tem pensado que ele é. Amém.